Em Uberlândia são 11 horas e 20 minutos. Eu, Manu Garcia, agradeço sua audiência aqui na Rádio América AM, programa Momento Esportivo. Eu trago agora um bate-papo super bacana que nós tivemos com o Edson Boaro, mais conhecido como Edson Abobrão. Ele que defendeu as cores da Ponte Preta, Palmeiras, Corinthians e também vestiu as cores verde e amarela, viu? Jogou pela Seleção Brasileira de 86, inclusive conquistou o ouro nos Jogos Pan-Americanos. Edson, primeiro gostaria de agradecer, pela disponibilidade de estar concedendo e compartilhando, claro, toda a sua experiência conosco aqui no Momento Esportivo. Primeiramente, é um prazer falar com vocês da Rádio América no programa Momento Esportivo. Nos anos 80, você foi considerado um dos melhores laterais direitos do país, sendo até convocado para a seleção brasileira na Copa de 1986. Nós gostaríamos que você descrevesse como foi esse momento para você. Minha primeira convocação foi em 1983, com o técnico na época, Carlos Alberto Parreira. Disputei a Copa de 86, participei da eliminatória da Copa do Mundo de 1985. Então, minha primeira convocação, a mais importante para mim, foi essa com o professor Parreira. Em 1983, eu ainda estava na Ponte Preta, em Campinas. A oportunidade é difícil, um jogador de um time, como a Ponte. Lógico que a Ponte revelou vários jogadores que foram para a seleção brasileira, mas era mais complicado na época, que tinha muitos times fortes, e também com vários jogadores da posição. Então foi uma honra, e um privilégio aí poder ter essa primeira convocação e seguir em frente na seleção brasileira. Desde a Ponte Preta em 78, 83, até o São Carlense em 96, 97, como avalia sua carreira como jogador? Faço uma avaliação da minha carreira como positiva, porque eu tive muita dificuldade no início, pela minha família. A gente morava numa fazenda e a gente tinha pouco contato com bola na oportunidade. Depois da fazenda, eu fui para a cidade de São José do Rio Pardo, que é onde eu nasci, e na cidade comecei a jogar futebol com 10 anos de idade, e dali para frente fui fazer um teste na Ponte Preta com 15 anos e saí da Ponte com 24 anos. Minha formação toda foi na Ponte Preta, convocação de seleção de base, convocação de seleção principal pela Ponte Preta também. Então a Ponte me deu muita estrutura como pessoa, como atleta, e me ensinou várias coisas, Aprendi muita coisa na Ponte com os grandes ídolos que tinha na Ponte Preta na época, como o Dicá, o próprio Oscar, que jogou pela seleção também, pelo São Paulo. Então, grandes jogadores que a gente pôde aprender muito e para poder seguir em frente também. Você conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1979. O quão importante essa conquista foi para você? Meu primeiro título jogando pela seleção de base em 1979 foi nos Jogos Pan-Americanos em Porto Rico. A gente foi medalha de ouro. Meu treinador era o Mário Travalini, então foi muito importante, e que ali deu uma base que a gente pudesse ir em outras seleções, como a seleção de 80 que foi campeão em Toulon, depois convocações para a seleção principal. E eu acho que foi um suporte muito grande essa conquista aí e esse primeiro desafio na seleção de base brasileira, e fundamental importância, serviu como uma base forte para me chegar à seleção principal. Ao longo da carreira, há alguma equipe que você gostaria de ter atuado, seja no Brasil ou fora? Não acho que faltou alguma coisa que eu tenha planejado que não tenha conquistado, na verdade, meu planejamento na minha carreira toda foi um planejamento não a longo prazo, não tive planejamento na minha carreira a longo prazo. O planejamento sempre foi muito instantâneo, muito diário, praticamente. É o que você conquista no dia a dia que você vai ter um futuro melhor, Então, todo meu planejamento era em cima do que eu estava fazendo na atualidade. Quando eu entrava em campo para poder jogar contra times grandes, eu sempre queria, o primeiro objetivo meu naquele momento era de ser o melhor dos 22 que estavam em campo. Não conseguindo isso dos 22, pelo menos eu tinha que ser melhor com o meu adversário da minha posição, da equipe adversária. Então são esses meus objetivos. Eu acho que deu certo. Quando você faz um planejamento a longo prazo e você tem algum tropeço no meio do caminho, e você praticamente desiste um pouco ou fica abatido. Então, para mim, eu tive nisso que eu fiz, deu certo, de sair de um lugar muito difícil e chegar do zero e chegar até uma Copa do Mundo. Então, esse planejamento, não tive algum time que eu queria jogar e não joguei. Acho que todos os times que eu joguei em 10 times da minha carreira. Os 10 clubes que eu passei, tenho um carinho muito grande. Pela Ponte Preta, muito maior, porque eu tive durante 9 anos pela Ponte, me formou, em tudo. Então, eu tenho um carinho especial, mas
por todos que eu participei nesses 10 clubes que eu passei. Anos depois, você volta como treinador da equipe sub-20 da Ponte Preta, clube onde tudo começou. O que isso significa para você? Volto, né, depois de muito tempo à Ponte Preta, saí em 1984, né, como jogador, volto agora como técnico nas categorias de base, no sub-20, que é bem próximo do profissional. Esse ano a gente fez um trabalho, aliás, o ano passado fizemos um trabalho muito bom no sub-20, a gente conseguiu fazer uma grande campanha no Paulista, conseguimos o principal objetivo, que é fornecer jogadores ao time principal da Ponte Preta. Hoje nós contamos com 8 jogadores que jogaram comigo ano passado, estão no elenco da Ponte Preta, disputando a Série A2 com um passo muito importante, faltando muito pouco para chegar na Série A1 Paulista do ano que vem. Então eu avalio muito o técnico de base, não pelos títulos conquistados, mas pelo que ele produz, né, para a equipe seguinte. Por exemplo, o Sub-15 tem que fornecer jogador para o Sub-17, o Sub-17 para o Sub-20 e, logicamente, o Sub-20 para o profissional. Então, acho que esse é o grande objetivo e o grande trunfo dos treinadores, dos formadores das categorias de base. Mas eu trabalhei muito pouco em categoria de base, trabalhei mais como profissional em equipes, né, com jogadores já profissionais. Trabalhei no São Bernardo durante 8 anos, fui técnico da Série A1 do Campeonato Paulista com o São Bernardo durante 3 anos. Então ele tem uma campanha aí, uma carreira como técnico aí também de bastante tempo, de bastante experiência, mas todo dia nós estamos aprendendo. Em toda a sua carreira, qual foi o momento mais marcante? Aquele que você nunca vai esquecer? Eu tive vários momentos importantes na minha carreira, mas o que eu não posso deixar passar foi o primeiro jogo pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 86 contra a Espanha, onde nós vencemos de 1-0 o gol do Sócrates. Então, uma seleção maravilhosa com Zico, Sócrates, Careca, Edinho, Branco, Alemão, Júnior, Oscar, Falcão, Leão, grande de jogadores muito importantes para o futebol. Eu tive o privilégio de participar dessa seleção de 86. Considero esse o momento mais especial e mais importante da minha carreira. Qual a sua expectativa para a temporada à frente da Ponte Preta? Minha expectativa é fazer o melhor no momento, de fazer o melhor trabalho possível no Sub-20 que eu estou hoje, para que eu possa melhorar a minha equipe, melhorar o meu clube, né, fazer jogadores. Eu prefiro focar onde eu estou, no momento que eu estou, para que eu possa produzir bem e, logicamente, dar continuidade à minha carreira de técnico de futebol, aonde eu for contratado para fazer o trabalho. Edson, gostaria de agradecer em nome da Rádio América sua participação conosco e, claro, lhe desejar sucesso sempre na sua carreira. Foi um prazer falar com vocês. Eu estou à disposição do que precisarem. Grande abraço a todos vocês aí, a todos os ouvintes e felicidade, saúde e paz para todos. E esse foi o Edson Boaro, mais conhecido como Edson Abobrão. Gostaria de agradecer ao Douglas da AV Assessoria por intermediar esse bate-papo bacana que nos enche de conhecimento nesse mundo do futebol.